BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. Os cartórios enfrentam dores relacionadas à padronização de procedimentos, treinamentos dos prepostos, eficiência operacional, interpretação de normas e alinhamento da equipe às diretrizes do tabelião. Em um serviço público delegado, pequenas falhas podem gerar riscos à segurança jurídica, à imagem da serventia e à responsabilidade do delegatário, tornando essencial um assessoramento técnico contínuo e especializado. E esse é o tema do nosso episódio de hoje, aqui no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bedini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Márcio Martins Bonilha Filho, sócio do TN Advogados. Ele é advogado especializado em registros públicos, direito registral e consultoria para o setor extrajudicial. Ex-desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, possui mais de 4 décadas de trajetória no sistema de justiça brasileiro. Ele atua em consultoria jurídica para cartórios, elaboração de pareceres técnicos e contencioso estratégico relacionados a registros públicos, loteamentos, incorporações imobiliárias e qualificação registral. Atua ainda no contencioso civil estratégico em grau recursal perante as sessões de direito privado. E o Márcio é um grande amigo. Márcio, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite, viu? Uma satisfação, Gabriel, muito feliz aqui em poder transmitir minha experiência, já longa experiência, e muito motivado para tratar desse interessante tema do maravilhoso mundo do extrajudicial, vamos falar assim. Perfeito, Márcio. Mas eu queria saber, antes aí da gente entrar no tema, eu queria saber a sua história. Por que você resolveu ir para o direito? Como que era isso aí? Era sua ideia de criança ou não? A convicção pela faculdade era uma coisa já que da época de ginásio, que eu lembro. Que legal. Que era a faculdade de Direito que eu queria ir. Agora, daí a saber que eu queria, se era vocacionado, prestar concurso para juiz, eu confesso que não, que isso foi uma coisa que nem depois que eu me graduei, que eu ainda resolvi ir para a magistratura. Eu formei, aliás, a honra de ter formado com seu pai, um grande amigo, nós somos da mesma turma de faculdade, do mesmo concurso de ingresso da magistratura, e eu saí da faculdade, fui tentar advogar e tal, com aquele sonho de fazer alguma coisa com independência, porque eu venho de uma família, meu pai foi da magistratura, eu acompanhei, acabei indo até para o interior, no caminho da carreira dele, ele acabou sendo coroado até como presidente do Tribunal de Justiça no final da carreira, então ele já era da área, mas eu tinha um pouco assim, não, eu não vou acabar seguindo, eu tinha um pouco de resistência, mas eu sei que um ano depois de ter tirado a carteira da OAB, de ter iniciado a advocacia, né, aquele sonho da juventude, eu resolvi que eu queria mesmo era prestar concurso público. Aí eu fui estudar, eu me recolhi, consegui ficar 13 meses estudando, fazendo, eu lembro, o cursinho do Damásio à noite, eu trabalhava no tribunal, no antigo primeiro alçada, lá no pátio do colégio, e ia para o cursinho e estudava muito, de manhã, de madrugada. Fiquei 13 meses assim, imerso nos estudos e ingressei no primeiro concurso que eu fiz. Caramba! E aí fiz a carreira, 34 anos de magistratura, fui para no interior, Apiaí, Caçapava, voltei era o meu objetivo ficar em São Paulo, família daqui, e eu vim para a capital. E a carreira foi curiosa, porque o extrajudicial entrou na minha vida, porque quando você ingressa na magistratura, a matéria afeta ao serviço, relacionada a cartórios, serventias extrajudiciais, ela é algo secundária na rotina, no cotidiano de um juiz, de uma juíza, porque o juiz tem outros afazeres, vamos chamar assim, até de estabelecer um caráter prioritário, que é réu preso, família, problema de direito público com prefeitura,
infância e juventude, na época ainda era Código de Menores, mas depois houve alteração, né, infância e juventude, são processos que vinham para você enfrentar, e não tinha nem computador, era máquina de escrever, e processo físico, e você recebia lá as pilhas, e vinha dentro desse universo alguma coisa relacionada a cartório, de corregedoria permanente e tal, mas que o juiz tinha até alergia de pegar aquilo, porque ninguém queria pegar, que era uma coisa que você nem estudava na faculdade, não estuda ainda, né? Tem várias faculdades que nem tem essa disciplina, e as normas de serviço, e tudo funcionava muito na base da ligação telefônica com os colegas da equipe da assessoria da Corregedoria Geral da área do extrajudicial. Então, mas aí o que acontece? Eu segui na carreira, vim para a capital, era auxiliar de vara civil, sempre trabalhei em vara civil, né? No João Mendes, no Fórum Tatuapé, em Santana, mas um belo dia teve uma eleição no tribunal, houve uma modificação da estrutura do Conselho Superior da Magistratura, e o saudoso, falecido Antônio Carlos Alves Braga, desembargador eleito corregedor, me convoca para ser integrante da equipe dele da Corregedoria Geral da Justiça. Que legal. Aí é uma coisa honorífica, porque você é distinguido para compor a equipe, eu fui. Aí, nesse primeiro encontro, tinha um desembargador muito querido também, que ele era o coordenador da equipe, o Sebastião Oscar Feltrin, ele falou, Marcinho, você vai para o time do extrajudicial. Eu falei, vamos lá, né? Nossa! Tem que beleza, tudo que eu queria. Estou convocado, aí foi no final do ano, aí já começa o recesso para a gente entrar em janeiro já para pegar no breu. Só que janeiro é tudo muito parado, já havia o recesso, então eu tive o quê? Eu fiz uma imersão, um estudo, relendo várias vezes as normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça e todas as matérias correlatas a esse exercício da Corregedoria relacionado ao extrajudicial. Comecei a me estudar, aprender de verdade, e teve início. Aí foram 4 anos de assessoria na Corregedoria, você vai pegando a tal. Posteriormente, passaram-se 2, 3 anos, eu peguei, fui promovido para uma vara de registros públicos, a segunda vara. O destino quis que eu fosse para lá, e é uma vara que o tribunal tem uma atenção especial pela matéria e tal, e o corregedor falou, não, o Márcio precisa ir para a vara, né? E eu fui para a vara e fiquei 14 anos na vara, e foi um grande aprendizado, era muito feliz lá na segunda vara, e aí eu tive esse contato. E antes, na corregedoria, até é interessante, porque nesse período sobreveio a Lei 8.935, 8.935, de 94, era 1994, essa lei, ela regulamentou o artigo 236 da Constituição Federal, e ela revolucionou a matéria do extrajudicial, ela falava em concurso, uma série de coisas, e foi um desafio, porque nós acabamos pegando na unha o touro para cuidar disso daí, já de forma embrionária lá na corregedoria. Então, o contato com o extrajudicial foi por aí, foi essa a origem. Aí eu vivenciei o avanço dos trabalhos exercidos pelos tabeliães, pelos registradores, enfim. Sensacional. Márcio, eu estava lembrando, foi alguém da turma de vocês que estava me contando de quando era pequeno, e o pai, porque a gente vem dessa família de magistrados aí, a gente respira o direito desde que nasceu, né? Natural ali, você vê as conversas, tudo. E daí esse magistrado, se eu não me engano, foi o Mauro Antonini, que contou que, eu acho que foi ele, tá? Se eu posso estar enganado, mas quando era pequeno, estava na escola, e daí a professora perguntou, o que seus pais fazem? Ele falou, meu pai é um pinguim. E daí a classe, entendeu? Era pequeno, eu não sabia o que era um pinguim. Sensacional. Era isso mesmo, né? Muito bom. E aí, Mauro é um querido colega, querido amigo.
O Mauro é um querido, ele já passou por aqui. Eu brinco que o Mauro que fez eu gostar de Star Wars, que em casa ninguém assistia, e daí ia na casa do Mauro para assistir Star Wars, que ele adora, né? Uhum. E, Márcio, você estava me contando aqui que o tribunal tinha um interesse especial por essa área que você pegou. Por que isso? Porque a necessidade de que o magistrado que vá fiscalizar, exercer esse munus de fiscalizar, eventualmente, preferencialmente orientar, traçar diretrizes, mas eventualmente também coibir irregularidades, sancionar irregularidades e aplicar penas, ele precisa ser uma pessoa que tenha essa equidistância, esse senso de justiça, e não ao mesmo tempo, não tem um relacionamento, um trato profissional, de não querer, porque você recebe convites para frequentar Sim. E tal. É importante em congresso, sim, desde que seja alguma coisa, como a gente chama, republicana, e não ficar com aquela coisa de jantares, de bebida, que você gera intimidade, e aí você perde um pouco aquela distância necessária que o juiz necessita para exercer essa corregedoria, que é corrigir, né? Corrigir, a corregedoria, ela rege junto com a presidência. A origem do termo corregedor é esse, ele corrige os destinos do tribunal. E no âmbito correcional puro, em relação às atividades do extrajudicial, ela exerce essa fiscalização, ela recepciona denúncias, apura e verifica a regularidade, estabelece ampla defesa e sanciona. Muito legal, Márcio. Márcio, eu queria saber depois, que teve um ponto interessante, tem alguns pontos interessantes aqui, eu queria, antes de entrar no tema. Quando você saiu da magistratura e foi virar advogado, não é um caminho muito assim fácil de fazer, porque você foi treinar, ficou a vida inteira como magistrado, e ser advogado é um bicho diferente, né? São duas coisas completamente diferentes. Como foi isso? Porque não é uma decisão fácil, não. Foi uma decisão muito refletida. Eu descobri que eu tinha tempo de serviço, e foram um pouco mais de ano, quase o mesmo tempo que eu fiquei estudando para ingressar na magistratura. Eu demorei para definir que eu queria me aposentar, ainda, entre aspas, jovem, né? Sim, mas é jovem, sim. Eu comecei muito cedo, comecei no primeiro ano, no primeiro semestre do primeiro ano da graduação, eu comecei a trabalhar. E aí, o que acontece? Tem até a particularidade, o seu pai também vai lembrar disso. Era o Alexandre Bertoldi, que se tornou o do Pinheiro Neto, e eu que íamos de terno e gravata já na parte da manhã, porque de lá já emendava. Ele ia para o Pinheiro Neto e eu ia quase que na metade do caminho, que o Pinheiro Neto era lá no centro ainda, e eu pegava na Porto Geral, e eu ficava no pátio do colégio, no primeiro alçada. E comecei cedo. E isso resultou que eu consegui ter tempo para me aposentar mais cedo também, e eu vi que eu era feliz no tribunal, mas, sobretudo no segundo grau, no gabinete, você fica muito isolado, e a rotina ela é muito parecida, semana a semana. Aquele ritual dos julgamentos, preparar os votos, receber os advogados para despachar memorial, era tudo muito parecido, e eu queria algo diferente. Eu ainda me sentia com energia e fui buscar uma coisa na advocacia. Graças a Deus eu construí um nome de respeito, e na magistratura tem isso também. Você tem a corregedoria, os juízes são os corregedores dos colegas. Então, quem produz, quem está lá presente, quem não dá bicicleta em processo, enfim, quem não é braço curto. Eu deixei um exemplo do seu pai, a gente saiu com uma certa respeitabilidade na magistratura, que eu consigo, hoje ainda eu sinto, eu tenho essa sensação também, tenho carinho por vários colegas, sou bem recebido em solenidades, ou às vezes até em trabalho e tal. Eu não faço sustentação oral, mas eu despacho muito virtualmente com os colegas para
eventualmente apresentar uma tese na razão do cliente. Eu tenho essa porta aberta, essa boa vivência, e, ao mesmo tempo, um carinho, um respeito muito grande, porque você também tem que saber os seus limites, né? Como advogado, você tem que virar a chave de juiz até para formar, para redigir uma petição, uma manifestação, umas alegações, você deixa de impor e você vai requerer. Isso também é uma arte. Eu já tenho 6 anos de aposentado e é uma coisa que não é fácil, é aquela coisa de quando você é juiz, você é impositivo, determina, ordena e cumpra-se, né? Agora não, agora estou do outro lado do balcão, eu tenho que requerer, pleitear e por aí vai. Mas é bem interessante. E há uma outra visão que eu estou aprendendo também, que é o compromisso com o cliente. Para pegar uma causa, você precisa confiar no que você está recebendo de informação, analisar a documentação e verificar se o seu cliente tem uma boa tese, uma boa demanda ou um direito a ser defendido para trabalhar com honestidade. Não adianta falar, vamos fazer, não vou vender fumaça, vamos tentar analisar do que se trata, tal. Mas é fascinante, eu estou muito contente. É uma outra vida. Sensacional, Márcio. Márcio, é legal porque você está preparando aí o pessoal para os próximos concursos, né, Márcio? Você tem alguns mentorados aí, né? O que acontece? Eu peguei essa lei, a 8935 de 94, né, já há bastante tempo, e a mentalidade do trabalho, do serviço público delegado, do serviço do extrajudicial, ela sofreu uma modificação, uma evolução fantástica. Primeiro aspecto que a gente precisa festejar é a mentalidade tabeliense dos registradores, que com os seguidos concursos, vamos falar pelo Estado de São Paulo, que eu conheço, que eu domino, esses seguidos concursos do extrajudicial, eles tiveram o mérito de recrutar os melhores, lei da natureza, lei do mercado. Houve uma melhora, um aprimoramento, né? Então, o pessoal entrou com uma mentalidade diferente daqueles, porque antigamente, se existia mesmo, era a tal da hereditariedade em relação aos cartórios. Era de pai para filho, de marido para esposa, de marido para amante, e havia isso, porque ele acabava e ele preparava os seus sucessores e ficava de forma perpetuada nisso. E esse mesmo que era o titular, entre aspas, não concursado, ele recebia esse cartório fruto de influência e interferências políticas, parlamentares, governadores. Aí o tribunal simplesmente coordenava dessa forma. Com o advento da lei e com a implantação efetiva dos concursos públicos, que começou em 1999, ano 2000, São Paulo já fez mais de 14, vai fazer o 14º concurso. Beleza. E eu tive, por conta de estar na vara, de conhecer um pouco o trato com os serviços públicos delegados, do extrajudicial, eu integrei 4 comissões de concurso. O terceiro, o 7º, como juiz. Eu integrava a banca, porque a banca de concurso ela é composta por um presidente desembargador, 3 magistrados, um representante dos tabeliães, um representante dos registradores, um representante do Ministério Público e um representante da OAB. E eu participei de 2 concursos como juiz. Fui suplente de um concurso, do 10º, e o titular era o Valdir, um grande colega, o Valdir Sebastião Noevo, do Direito Criminal, e ele era juiz do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral à época. E era ano, como vai ser esse ano, de eleição. E no segundo semestre, o TRE, ele fica... ele é muito requisitado, tem muitos processos para serem julgados, fica até de madrugada nas sessões, e era o caso. E eu
tapei muito buraco do Valdir nesse período, fazendo alguns exames orais no 10º. Depois eu presidi o 11º. Então, eu tenho uma vivência muito grande com concurso, conheço, vamos dizer assim, os meandros, e quando eu me aposentei, eu fiz questão de cumprir a quarentena, já estava aberto o 12º concurso, que foi presidido pelo Walter Baroni, e eu comecei a... Era época de pandemia, e começaram aquelas modas das lives e tal. Ah, sim. E aí me procurava, vamos falar sobre concurso do Extra. Aí eu peguei, eu falei, olha, é assim... E o pessoal falou, puxa, mas ele conhece mesmo os bastidores, né? Como é que é o oral, como é que é a elaboração da prova, o que se busca por uma boa prova escrita, o que é uma boa dissertação na leitura do magistrado que integra a banca, o que é... Ele raciocínio por trás, né? Isso. E foi um sucesso. Aí começaram a me procurar em rede social, falaram, você não quer me dar aula, me preparar e tal? E foi uma coisa assim, meio empírica, e a coisa pegou um vulto absurdo, sabe? Foi uma experiência maravilhosa, eu gosto muito, eu transmitia muita informação, acompanhei candidatos que eram advogados, que eram do Ministério Público, assumiram grandes cartórios, assumiram cartórios pequenos e seguiram estudando para o outro concurso em seguida, e deu tempo ainda de acompanhar essa evolução. Hoje eles têm amiga que deixou a magistratura e é tabeliã, super realizada, tem grandes registradores de imóveis em comarcas importantes, então foi um sucesso, realmente foi um sucesso, e provavelmente quando chegar o momento, eu vou ser novamente procurado, é que eu tenho que combinar, equacionar com a atividade profissional primordial, que é a advocacia, né? Sensacional, Márcio, você não fica parado, né, Márcio? Não. E, Márcio, eu queria agora, indo direto no tema aí, na sua visão hoje, você está perto aí dos cartórios, está do lado deles, sempre conversando, antenado aí. Eu queria saber quais são as principais dores dos cartórios hoje que você vê, que você percebe. Quais são as maiores dificuldades deles aí? Primeira coisa, Fica à vontade. inevitável abordar novamente o concurso, porque a atividade a ser desempenhada por um dono de cartório, um titular de delegação, ela exige um conhecimento jurídico profundo, um conhecimento jurídico técnico, mas, ao mesmo tempo, quando esse profissional ele é aprovado e ele escolhe e se define para assumir uma serventia, ele é investido nessa outorga de delegação, esse profissional, além do conhecimento técnico que ele vai precisar no dia a dia dele, ele vai ter que ter um tino, um conhecimento de gestão administrativa. O que eu quero dizer com gestão administrativa? Pouco importa o tamanho do cartório, seja um cartório da capital, ou seja um cartório de uma comarca intermediária. Ele vai precisar ter um quadro funcional de acordo com as demandas. E ele, ao mesmo tempo, precisa recepcionar o usuário que chega lá, que põe a barriga no balcão, e em cartório ainda tem, óbvio, tem atos que você faz pelo e-notariado, mas em algum momento você vai ter um contato físico presencial com o usuário, que é um consumidor. Então, esse contato, ele não é diferente do conhecimento técnico-jurídico. Esse contato pressupõe que você tem uma gestão administrativa para saber quem que você recruta para atender lá no balcão, a sua estrutura de equipe para executar o trabalho, né? E porque por mais competente que seja um tabelião, um registrador, é indispensável que ele saiba estruturar bem a sua equipe, o seu time, que são chamados, tecnicamente pela lei, de prepostos. Né? Então, ele tem os escreventes, ele vai ter que recrutar os auxiliares, e esse serviço é a vitrine do cartório.
Então, essa mentalidade, ela não é nada jurídica, não é nada técnica, mas ela é de gestão administrativa. E isso é um assunto muito delicado, porque às vezes a pessoa fica 5 anos só estudando, e ela pode chegar lá com uma truculência, com um ar de autoritarismo, que vai sofrer problemas, reclamações. Então, ele precisa ter essa mentalidade de gestor da sua casa, do seu cartório. Isso é importantíssimo. Tratar bem os usuários, com urbanidade, com educação, e ter eficiência no serviço. É obrigação. O trabalho é remunerado, os emolumentos não são baratos, e essa contraprestação de serviço, ela precisa ser muito técnica, precisa, porque ele vem de fé pública. E essa fé pública, ela precisa ter eficiência, e a busca de eficiência, isso implica em treinamentos constantes da sua equipe, em aprimoramento, é isso, porque a legislação muda, os provimentos do CNJ, o CNJ adora baixar provimento, e isso demanda estudo. Da nossa parte, do profissional do direito que está fora do cartório, mas que está na lida, e também da equipe interna. Então, é indispensável essa atualização, reuniões, explicações para a equipe de como melhorar. Então, é uma mescla de conhecimento técnico-jurídico com a boa prestação do serviço para gerar um contentamento para o usuário. Não é prazeroso ir num cartório, é uma coisa pesada. Sim. Né? Mas você sabe que é gozado isso, que tem alguns cartórios que estão mudando a prestação de serviço. Você vê que é um lugar que está mais climatizado, cadeira confortável, está organizado. E aí você fala, embora não seja a atividade, não é falar, nossa, eu vou no cartório hoje, não é mais aquele incômodo que era, que ficava aquele lugar calorento. Alguns ainda são ainda, mas... Eu sou testemunha. Eu fiz até reunião com uma gestão de um prefeito aqui na capital. Tinha um secretário de acessibilidade, uma pessoa que era de um conhecimento muito denso dessa matéria de acessibilidade. Interessante. Nós obrigamos os cartórios da capital a ter uma acessibilidade que nem os bancos possuem. Ótimo. Então, essa é a mentalidade dos novos que oxigenou isso daí. Então, o termo cartório, inclusive, só por curiosidade, ele não é empregado mais pela legislação. Ah, que legal, não sabia dessa. São serventias e unidades extrajudiciais. Cartório é uma coisa até pejorativa, então o pessoal, para não conseguiu do legislador que tirasse esse termo pesado de cartório. Que legal. Que fica arraigado, né? Não, mas, pô, bacana isso, Márcio. Márcio, é interessante isso, porque eu realmente não sabia. E, Márcio, queria saber, você aí, com a sua experiência, o que você tem visto, assim, quais são os principais erros operacionais que mais colocam em risco a segurança jurídica da serventia? Porque isso aí é um negócio pesado e perigoso, né? Assim. A sua resposta em número 1, destacadamente, é o cometimento de um equívoco em relação a valores cobrados do usuário para determinado ato. Às vezes, sem caracterizar, sem configurar má-fé, mas não, às vezes, está embutido um valor extra para quem cobra, porque, primeiro que a parte contábil da serventia, ela precisa ser muito bem amarrada com um sistema que o tabelião, que o registrador estabeleça para não ter nenhum desvio de cobrança de valores. Então, cobrar valor acima da tabela é uma prática que a corregedoria, meu sucessor lá na vara, que continua lá, que é um excelente colega, o Marcelo Benacchio, qualquer outro juiz do interior, detectou um problema relacionado com a cobrança indevida de emolumentos, pedir para ir embora, para perder a delegação, que é a pena mais drástica, mais grave que tem. Então, essa derrapada é uma situação gravíssima. Então, o trato com o dinheiro, no nosso ordenamento, o que você paga está tudo regrado na tabela. O que você paga pelo serviço, existe uma tabela.
E esse valor não é totalmente do dono do cartório. Esse valor, o Estado é verdadeiramente sócio do cartório, porque 47%, salvo engano, vai para os cofres públicos. Então, tem uma partilha aí que você precisa... Agora, cobrar valor indevido é uma coisa que o titular da delegação ele precisa ficar muito, muito esperto. Outra coisa que não dá para tolerar é a demora em relação à prática de determinado ato. Você tem um prazo para expedir uma certidão, a lei de registros públicos ela ainda não foi alterada, fala em 5 dias. Tem cartório que em meia hora solta uma certidão. Isso é maravilhoso. Com a internet, com a facilidade, tudo. Tem coisas que você tem que fazer instantaneamente, não pode ter esse luxo de demorar. Eu acho que é fundamental para você ter um bom trabalho essa efetividade, essa rapidez e conjugando com qualidade o trabalho. Então, você faz a coisa bem feita e dentro de um prazo e não demorar. Por exemplo, o cartório, situações que acontecem na rotina do cartório, vamos falar de registro de imóveis. Existe a qualificação de um título. Às vezes chega um mandado do juiz para fazer uma partilha, um mandado judicial assim, assado, ou um título, o cartório precisa analisar esse título e fazer o que se chama de qualificação registral. Ele vai analisar se está em termos para ir para a matrícula determinada situação, para mudar o nome e tal. Se é mandado, pouco importa se é a ordem do juiz, se não tiver em termos, o cartório devolve. Agora, devolver de forma técnica, devolver com argumentos, ele vai precisar explicar para a parte por que ele não está fazendo aquilo, é uma coisa, está dentro da lei, é o espírito e apresenta as fundamentações. A parte pode desafiar com processo de dúvida, por exemplo, se for o caso de registro. Mas eu quero dizer assim, o cartório não deve, por exemplo, apresentar uma recusa, aí a parte se convence que ela é pertinente, essa recusa, vai atrás, faz o aperfeiçoamento, regulariza, reapresenta o título. Aí vem o cartório e fala, não, agora não pode por conta disso. Isso é uma coisa que, primeiro, que irrita e mostra que é um pinga-pinga de dúvida, de questionamentos. Então, o bom é fazer tudo da primeira vez. Não pode por isso, também não pode por esse fato, não pode por essa situação, por essa circunstância. E não ficar empurrando cada momento com recusas. Muito bacana, Márcio. Márcio, eu queria saber aqui para encerrar, né, uma última questão. Como que alguém de fora pode ajudar para contribuir para melhorar a qualidade da atividade notarial? Por exemplo, porque ali no dia a dia eu brinco que a gente tem um nariz e a gente aprendeu a ignorar ele. Então a gente deixa de observar algumas coisas. Eu queria saber como que o olhar de fora pode contribuir para os cartórios. Um profissional que está exercendo a titularidade, ele precisa, claro, ele é o titular, ele tem seu mérito, ele foi aprovado num rigoroso concurso público, sério, um dos mais difíceis, mas, ao mesmo tempo, ele não pode ficar acomodado lá na sua cadeira, no trono, achando que ele só quer pensar em ganhar dinheiro ou ficar em viagens de turismo. Não, ele precisa estar presente. E, ao mesmo tempo, esse profissional, conforme a dimensão da serventia, ele vai precisar contratar profissionais qualificados para executar essa tarefa, porque é impossível que o cartório é uma ramificação de coisas que precisam ser feitas, ele precisa ter uma estrutura funcional muito boa, selecionar bem esse pessoal. E, mesmo assim, ele precisa cuidar da imagem do cartório em matéria de... Não é supérfluo, mas em matéria de oferecer, como você falou, às vezes dá prazer em um cartório. Então, oferecer uma boa acomodação, bons móveis, para os seus prepostos, né, com qualidade, e pensar numa imagem
boa para o serviço. E tem profissionais que podem apresentar esse serviço para o titular da delegação, no sentido, olha, aqui precisamos fazer isso, aqui você está com problema. Você está demorando para fazer traslado, está demorando para soltar a escritura, ou está demorando para analisar um título. Vamos tentar otimizar isso daí. Vamos oferecer. Tem muita fila no setor no balcão de reconhecimento de firma. Por quê? Só tem um funcionário lá e na hora do almoço, tem gente que esquece que o pessoal vai para um cartório exatamente na hora do almoço, porque o usuário trabalha. Ele precisa reconhecer, ele vai trocar de carro, tem que fazer aquele reconhecimento de firma para autenticidade. Vai ser abolido daqui a pouco, mas é o momento que ele tem para ir autenticar um documento. A filha tem um diploma para ser autenticado, ela vai pegar um visto, precisa de um documento, ele vai na hora do almoço. Então, o tabelião, o titular, precisa ter essa sintonia fina de falar, não, exatamente na hora do almoço é que eu preciso ter o meu time completo. Então, ele precisa escalonar exatamente isso. E às vezes, uma pessoa de fora tem essa visão melhor que o próprio titular lá dentro. Sensacional. Márcio, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no BDM Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Queria saber se você tem um contato para deixar o pessoal que quiser conversar com você aí e saber mais sobre esse tema. Estou à disposição no LinkedIn, Márcio Martins Bonilha Filho, e no Instagram, @MárcioBonilha, para tirar qualquer dúvida, curiosidades, estou às ordens. Um grande abraço, uma honra ter participado aí, Gabriel. Muito obrigado. Eu que agradeço, Márcio. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, @BDMLaw, no meu LinkedIn, Gabriel Bedini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BDM Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BDM Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.